Olá, olá, muito bom dia. Estamos aqui para uma live domingo, 10 horas da manhã. Uma chuvinha caindo. E a live de hoje, como a live passada, foi uma live do domingo passado. Foi uma live que teve perguntas sobre a família, né, a relação com a família, que lugar dar à família na sua vida. Então eu tomei a decisão de fazer uma live hoje sobre essa questão da família, o lugar da família na sua vida. Até a live passada eu me desviei um pouco do... Não desviei nada. Não, tá, as perguntas eram de... iam ao encontro do tema, né? Que era um tema de uma falta de espaço, se você estava sentindo uma falta de espaço na sua vida, e as pessoas começaram a perguntar sobre a relação com a família, e aí eu decidi fazer uma live sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Isso no consultório é tratado o tempo inteiro, né? É um assunto que os pacientes trazem muito. É um assunto que enrosca o paciente, é um assunto que atrapalha o paciente e que ele precisa ser conscientizado, ele precisa ser resolvido para que a pessoa se conduza na vida com isso internamente melhor trabalhado dentro dela, para que ela possa não ficar se enroscando, não ficar se atrapalhando com isso na vida. Bom, eu tenho aí no meu feed um vídeo que eu postei essa semana. Nesse vídeo eu falo um pouquinho dos sonhos e dou o exemplo de um sonho que eu gosto muito, que é o sonho de um paciente que se aproxima do seu carro. Ele vai entrar no carro para dirigir, mas antes dele entrar no carro, o carro sai em disparada e ele sai correndo atrás do próprio carro. Então tem aí o vídeo desse sonho, explicando esse sonho. É muito interessante esse sonho. E eu coloquei também o Divã me disse. O Divã me disse, eu pego uma frase no início da minha terapia pessoal, há 28 anos atrás, que a minha analista disse uma frase para mim. Ela disse assim: André, a vida é um banquete e os seus braços são pequenos para abraçar tudo aquilo que ela tem para te oferecer. E eu, na época, eu falei assim: essa mulher é completamente louca. Ela é louca, né? Não eu, ela. Essa mulher é completamente louca. Essa mulher é minha analista. Essa mulher é completamente louca e ela não sabe do que ela está falando. Como é que ela pode falar que a vida é um banquete, né? Que nós podemos nos servir ali desse banquete? E aí, depois de um tempo, eu fui perceber que é isso mesmo. A vida é um banquete, que o que atrapalha a vida, que o que tumultua a vida, o que traz sofrimento à vida, são as nossas atitudes. É a atitude do homem, é a atitude do ser humano que traz uma sobrecarga à vida. Claro que a vida tem uma carga, sem dúvida nenhuma, mas é a forma que nós lidamos com a vida, é isso que nos faz sofrer. Não é isso não está não é algo da própria vida, né? Isso não é algo inerente à própria existência. Isso é algo que está na atitude do ser humano, né? Então isso vai ao encontro do pensamento do Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho coloca que não existe o mal, como tudo é criação de Deus, não existe o mal, que a origem do mal está na vontade do homem, que faz a negação do bom. Então é através dessa rejeição e negação do bom que nós criamos, então, que nós geramos esses infortúnios, esses sofrimentos da nossa vida. Então a vida tem uma carga, mas essa sobrecarga está naquilo que nós chamamos da nossa psicopatologia,
né, na nossa atitude frente à vida. Então, o Divã Me Diz está aí disponível no feed, esse vídeo também disponível. Eu estou colocando também recortes, né? Eu não, né? Ajuda aí do nosso colaborador, o Gabriel, trabalhando para nós. E então o Gabriel seleciona das lives, ele seleciona recortes das lives e também passa aí para vocês ao longo da semana. Então a live de hoje, o lugar da família na sua vida. O lugar da família na sua vida. A família é um ponto de conflito. Então nós temos aqui já de início, nós temos que diluir uma idealização, nós temos uma visão muito idealizada da família, como nós colocamos a família como um lugar sagrado. Então a família é sagrado para mim. Então nós fazemos essa idealização e temos assim uma visão muito romântica e vamos dizer assim até ingênua com a nossa família, e não percebemos que a família é um ponto de conflito, é o ponto muitas vezes de maior conflito, onde estão os maiores problemas. Mas André, por quê? Você está fazendo uma perseguição com a família? Por que é um ponto de conflito? Por que a família é um ponto de conflito? Ela é um ponto de conflito porque é com a família que nós convivemos mais. Você não convive. Por que o seu ponto de conflito não é com o vizinho da rua de baixo? Porque você não convive com o vizinho da rua de baixo. Você fala um oi, tá tudo bem. Você não vive com ele. Então, o que é que vai trazer conflito? Onde estarão os atritos? Onde estarão os maiores problemas? São nos pontos de convivência, onde existem os vínculos de convivência, onde nós vivemos mais tempo, onde nós passamos mais tempo. Então é no nosso trabalho, onde vão existir os maiores conflitos, e também dentro do ambiente da família. Então a live de hoje é para a gente fazer uma reflexão, só que diluindo essa idealização porque se você ficar numa ideia de que a família é perfeita, todos se abraçam e se ajudam, cantando uma canção de união, todos juntos, unidos e de mão dada. Se você ficar nessa visão muito idealizada, você não vai enxergar os problemas e você também não vai aprender a se colocar diante da sua família. Então o primeiro passo é diluir essas idealizações. Sagrada Família lá no céu, né? E nós vamos lidar com a nossa família que está aqui na Terra, que é uma família normal como todas as outras. E se ela é normal como todas as outras, ela tem muitos problemas, né? Muitos problemas. Isso não é só da sua família. Às vezes a pessoa fala assim, minha família é completamente louca, minha família é muito problemática. Fique tranquilo que as dos outros também são, né? Elas são muito problemáticas, as famílias são muito problemáticas, os conflitos são imensos e nós temos então que aprender a tratar isso, aprender a lidar com a família. Então não é carregar a família. Então o objetivo da live é que você entenda que você não vai carregar a sua família nas suas costas, você vai aprender a lidar com a sua família de uma forma que você não precise renunciar à sua evolução e ao seu crescimento. Isso é muito importante. Deixa eu dar aqui já o resumo da ópera aqui. Qual que é a ideia central da live? A ideia central da live é que nós temos que atravessar uma ponte que vai da infância à vida adulta. E muitas vezes nós fazemos um certo uso da família para não atravessar essa ponte. Nós ficamos presos à família, nós damos à família uma dependência. E qual é a grande confusão? A grande confusão é que nós
confundimos esse vínculo de dependência com o vínculo afetivo. O brasileiro faz muito essa confusão. Nós brasileiros temos uma dificuldade culturalmente de perceber que eu não preciso adiar a minha evolução, eu não preciso retardar a minha evolução, eu não preciso frear a minha evolução para que eu tenha um vínculo de afeto com a minha família. Nós confundimos isso. Então, por acreditar que a dependência é afetiva, nós damos à família uma dependência e não nos libertamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, como eu tenho uma mãe que precisa de ajuda, como eu tenho um pai que precisa de ajuda, como eu tenho irmãos que precisam de mim, então eu vou ficar investindo, né, nesses problemas familiares, e eu não posso investir na minha evolução e no meu crescimento. Olha a confusão que nós fazemos. Então você acredita que esse dar a dependência à família, essa atitude de dar a dependência à família, é uma atitude de afeto, que assim você está vivendo o amor. Vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu falo sempre, vou continuar dizendo, são inversamente proporcionais. Quanto maior a dependência, menor o amor. Senhores, isso é muito sério. Quanto maior é o vínculo de dependência que você tem, menor é o amor. Se você sai da casa dos seus pais, se você vai buscar a sua independência emocional e financeira dos seus pais, se você tem uma autossustentação, se você desenvolveu os recursos de independência que você tem dentro de você, você aí sim tem muito mais condições de se voltar para os seus pais num vínculo de afeto e de amor. O amor se dá na independência e não na dependência. Então nós temos uma ideia, né? O brasileiro faz muito isso, que eu preciso ficar grudadinho ali numa dependência para que isso seja o amor. Não, você não vai desenvolver um vínculo, investir num vínculo de dependência com a sua família, você vai buscar a sua independência e você vai lidar com os problemas familiares, e aí você vai estar leve, sem carregar a família nas suas costas, você vai estar leve, para aí sim desenvolver vínculos de afeto com a sua família. Senhores, a chuva está caindo, hein? Estamos aqui, ainda bem, o jardim está batendo palma aqui, que estava muito seco. Então, senhores, essa visão ingênua, né, de que a família é o lugar, né, o lugar da perfeição, que não há problemas, que não há conflitos, nós temos que diluir isso e encarar de frente a ideia de que é dentro da família, muitas vezes, que estão os maiores conflitos. Então nós temos que atravessar essa ponte que vai da infância à vida adulta, e nós temos que buscar a emancipação da família. Você precisa se emancipar da sua família. Muitas vezes até a pessoa ela adquire uma emancipação, ela vai buscar o seu trabalho, ela tem uma independência financeira, mas ela ainda se deixa emocionalmente muito voltada, né? Ela não consegue abraçar os seus projetos, ela não consegue realizar os seus desejos, então ela faz um movimento de renúncia dos próprios desejos, por acreditar que se ela se lançar na sua evolução, ela vai então romper com um vínculo de afeto com a família. Olha a confusão que nós fazemos, né? Se eu abraçar a minha evolução, essa evolução vai me puxar, eu vou me comprometer com a minha evolução, eu vou me comprometer com o meu desenvolvimento, eu vou me comprometer com os meus desejos, com os meus projetos, e vou me distanciar da família. Não, o que você vai quebrar
são os vínculos de dependência com a sua família. Então, ao viver a sua evolução, você aí sim vai se voltar para a sua família com o amor e com o afeto. Não mais com a dependência, mas com o amor e com o afeto. Então não é carregar a família nas suas costas, mas é aprender a lidar com a família, até porque você faz um uso disso, um uso desses vínculos de dependência. Como a minha família precisa muito de mim, eu vou renunciar aos meus desejos, eu vou renunciar à minha evolução. Então você está fazendo um uso da sua família para não ir para a sua evolução, para não abraçar a sua evolução. Nós acreditamos que a dependência é uma espécie de ninho, e de ninho quentinho e aconchegante. Se eu moro com o meu pai e com a minha mãe, se eu não preciso me preocupar com conta de luz, com conta de água, se o meu pai e minha mãe pagam as minhas contas, se minha roupa está lavada, se eu vivo nesse ninho, então a gente tem essa ideia de que esse ninho da dependência é um ninho muito gostosinho, é um ninho muito quentinho, é um ninho muito protegido e que está tudo bem ali nesse ninho. E o que nós percebemos na vida prática é que quando você se recolhe nesse ninho da dependência, isso traz muita angústia. Por que traz angústia? Porque nós somos seres de evolução, nós temos que evoluir nossa personalidade, nós temos que desenvolver a nossa personalidade. Toda vez que você frear a sua evolução, você vai fazer uma espécie de agressão, você vai fazer uma espécie de ataque, você vai depreciar, né, a integridade física e mental da sua existência, né? Então, tanto você vai denegrir ali a sua estrutura física como a sua estrutura mental. Nós precisamos da evolução para que a gente se mantenha saudável, tanto psiquicamente quanto fisicamente no nosso corpo. Nós ficamos saudáveis quando nós abraçamos a nossa evolução. Toda vez que a gente freia a nossa evolução, isso traz consequências danosas à nossa estrutura física e mental. Mas André, por que a gente tem então tanta relutância, tanta resistência em abraçar a nossa evolução? Porque a evolução ela vai sempre te lançar para um jogo novo, né? Se você fica nesses vínculos de dependência, você fica nessas relações antigas, você fica nesse jogo que você já sabe jogar, que é o jogo familiar, que é o jogo que você jogou a vida toda, e a evolução ela vai te lançar sempre para um jogo novo. Então aí vem os medos, aí vem a resistência, aí vem a relutância em se abraçar esse novo. Então nós fazemos um certo uso da família para reter, para frear os nossos desejos, renunciar aos nossos desejos, não abraçar os nossos projetos. E isso vai trazer para nós consequências, porque nós somos seres de evolução, nós precisamos da evolução para que a gente se mantenha saudável, né? Então, não é carregar a família, é lidar com os problemas familiares. Você vai dar o apoio, você vai dar a atenção, você vai dar ali um certo suporte aos problemas familiares, mas você não vai se identificar com esses problemas, você não vai colocar tudo isso nas suas costas e renunciar à sua evolução. Mas André, esse tipo de atitude não é uma atitude egoísta, mas é o que eu falo para você, você é egoísta. Preste atenção no que eu vou falar. Você é egoísta. Você é egoísta ao não dizer sim à vida. Você é egoísta ao renunciar aos seus projetos. Você é egoísta ao frear a sua evolução. Você é egoísta a não se permitir nada. Você é egoísta com você mesmo. Então você valoriza, você investe nesses vínculos de dependência e se afasta dos vínculos de evolução
por ver nesse dar a dependência à família um afeto. O meu pai precisa de mim, a minha mãe precisa de mim, os meus irmãos precisam de mim. Então eu vou me afastar da minha evolução e vou abraçar os problemas familiares. Isto é o amor, isto não é o amor. Você está renunciando à possibilidade de investir nos recursos de independência que você tem dentro de você. Ah, mas André, eu não tenho nada disso dentro de mim, você não me conhece, eu sou um nada, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho recurso nenhum dentro de mim. Você tem... Essa ladainha aí é para você ficar numa vitimização, é para você ficar numa lamentação e não precisar realizar a ação de comprometimento com a sua evolução, com o seu desenvolvimento. Então essa ideia de que você tem que dar uma solução à sua família, sabe essa ideia? Oh, não, eu preciso solucionar a minha família e a hora que todos estiverem bem, olha que poder que você tem, não? Como é que você vai dar uma solução à sua família? Fala para mim. Que controle você acha que você tem sobre isso? Que poder que você acha que você tem sobre isso? Não, André, a hora que todos estiverem bem, aí sim eu vou poder viver. Então você quer que todos fiquem bem, legal, parabéns para você, você quer que todos fiquem bem, ótimo. Só que precisa começar por você. Você precisa cuidar e se responsabilizar da sua vida. Então é desenvolvendo os recursos de independência que você tem dentro de você, é evoluindo, é amadurecendo, é conquistando uma independência emocional da sua família. Você vai ser independente da sua família emocionalmente e conquistando uma independência financeira que você terá mais condições de ajudar a sua família. Se você não consegue parar em pé, como é que você vai ajudar a sua família? Então, primeiro você tem que parar em pé, primeiro você tem que se fortalecer. Senão, como é que você vai lá, no momento que seu pai e sua mãe precisar, como é que você vai socorrê-los? Então, é cuidando da sua emancipação, é cuidando da sua evolução, que aí sim você vai ter um fortalecimento para fazer vínculos fortes, duradouros e profundos de afeto e de amor com a sua família. Agora, se você não se fortalece, se você não busca a sua independência financeira, se você não investe nos seus recursos de independência que você tem dentro de você, que ajuda você vai prestar? Você está no bolo ali, a sua família é problemática, você é problemático e você está no meio dos problemas. Você não fez o movimento de diferenciação. Nós precisamos fazer uma diferenciação. É interessante, até famílias que têm um grande sucesso financeiro, famílias que conquistaram um grande sucesso financeiro, é interessante da gente observar em filhos que... Daqui a pouco eu vou olhar as perguntas aqui, tá? É interessante a gente observar filhos que, às vezes, para tomar alguma decisão financeira, para vender uma casa, para vender um terreno, ou para comprar uma casa, ou para comprar um terreno, ou para trocar de carro, precisa pedir para o pai. Né? Precisa pedir para o pai, precisa que o irmão assine. Então, o quanto, né, existe essa... Então, existiu ali uma emancipação financeira, mas continua existindo ali uma dependência emocional. Né? E sempre é bom lembrar, né, toda dependência financeira, porque é interessante que o filho fala assim, não, André, eu não dependo do meu pai e da minha mãe, eu só dependo financeiramente. Não, você tem uma dependência financeira do seu pai e da sua mãe, mas você tem uma dependência anterior, que está na base dessa dependência financeira, que é a sua dependência emocional. Toda dependência financeira tem uma dependência anterior que está na base, que é a dependência emocional. Se você depende financeiramente do outro, você é dependente emocional deste outro. Então, é claro, né? Claro que você não vai conseguir sair amanhã e falar assim, amanhã eu vou resolver meu problema de dependência, amanhã eu serei independente. Não. Você vai ter que se colocar num processo, num compromisso com você mesmo
e dirigir a sua própria vida. Então você vai ter que abraçar a direção da sua própria vida. E aí a cada dia você vai dar um passo nessa direção. Não importa quanto tempo isso vai demorar. Não importa se será esse ano, se será o ano que vem. Mas você tem que atravessar essa ponte que vai da infância à vida adulta. Você tem que assumir a sua independência. Você tem que desenvolver os recursos de independência que você tem. E você tem que abraçar a sua evolução. Isso não vai romper com a sua família. Isso não vai fazer você virar as costas para a sua família. Isso vai quebrar apenas os vínculos de dependência que nós confundimos com o afeto. Os pais pensam isso também. Tem o filho que saiu de casa, foi morar fora, e tem o filho que ficou em casa. Se perguntar para os pais qual é o mais afetivo, eles vão dizer o que está dentro de casa. E é exatamente o inverso, né? Esse filho que saiu de casa, esse filho que foi atrás da sua vida, esse filho que abraçou a sua evolução, a hora que os pais precisarem realmente, esse filho vai ter muito mais condições de dar o apoio ali, de dar um suporte, do que o filho que ficou e renunciou à sua própria evolução. E esse filho que está dependente do pai e da mãe, ele vive um vínculo de dependência, mas a dependência e o afeto são inversamente proporcionais. Então, quanto maior é a dependência, menor é o afeto. Vamos ver aqui as perguntas, senhores. Infelizmente, há pais que consideram ser obrigação do filho esse cuidado de dependência com os pais, porque eles cuidaram dos filhos a vida toda. Então, há pais que consideram ser obrigação do filho esse cuidado de dependência com os pais. Então, veja só, né? Nós estamos lidando com a família aqui na Terra, não é a família lá no céu, que é a Sagrada Família. Então é uma família aqui na Terra que é normal, que tem problemas. Então o que nós temos que aprender para lidar com a família? Nós temos que aprender, porque nós pensamos assim, bom, como é o meu pai, como é a minha mãe, então a intenção do meu pai e da minha mãe comigo sempre será boa. Essa é uma visão ingênua. Como é o meu irmão, como é a minha irmã, então a relação deles comigo sempre será boa. Essa é uma visão ingênua. Então você precisa perceber que dentro da família você vai ter que se manter consciente dos conflitos e dos problemas. Então você vai ter que perceber que você pode ter pais que são construtivos em relação a você. Então são pais que querem a sua evolução, que querem o seu crescimento, e são pais afetivos, benéficos, né, que te valorizam, que te apoiam, que investem num fortalecimento para que você busque a sua emancipação. Então nós estamos pensando num modelo de pais saudáveis, né? Mas nós podemos ter também ali o pai e a mãe que segura o filho, né? Que segura o filho e que não quer que o filho se emancipe, que são pais controladores do filho, da filha. Isso existe, senhores. Então nós temos que diluir essa visão ingênua. Se é uma ação que vem do meu pai, se é uma ação que vem da minha mãe, sempre será uma ação benéfica, porque eu estou dentro da família e a família é a Sagrada Família. Nós temos que diluir essa idealização. Eu posso ter uma ação que venha do meu pai, que venha da minha mãe, que é uma ação que não valorize a vida, é uma ação que não valorize a liberdade, é uma ação que não valorize o afeto, que não valorize o amor. Isso pode existir. Então nós precisamos ter consciência disso para que a gente aprenda a lidar com o pai e com a mãe, né? Então o pai e a mãe podem fazer essa confusão.
não querem que você cresça, não querem que você evolua, porque eles pensam que a sua evolução e o seu crescimento é um rompimento do vínculo afetivo, o que não é verdade, né? O que não é verdade. Você vai romper apenas com o seu vínculo de dependência. Então esse pai vai fazer e essa mãe vai fazer um certo controle. Inclusive eles podem usar o dinheiro para isso, eles podem usar a doença para isso, né? Eles podem fazer uma chantagem emocional com as doenças para que você se sinta culpado nesse momento de emancipação. Então você precisa estar muito bem resolvido dentro de você. Veja, essa briga não é uma briga que você vai ter com o seu pai e com a sua mãe. É uma briga que você vai ter com você. Você precisa estar resolvido nisso. Você precisa perceber que ao abraçar a sua evolução, ao abraçar a sua emancipação, ao abraçar a sua independência, ao assumir os seus projetos, você não precisa se sentir culpado em relação ao seu pai e à sua mãe. Ah, não, mas André, eu deixo lá, quando eu vou trabalhar, eu deixo meu pai lá, eu deixo minha mãe lá, e eu me sinto culpado, eu fico mal com isso. Então isso não está resolvido dentro de você. Então essa briga você não vai ter com o seu pai e com a sua mãe, essa briga você vai ter dentro de você. Você precisa perceber que ao sair para buscar a sua vida, ao sair para buscar a sua evolução, ao sair para buscar a sua independência financeira, ao sair para viver os seus projetos, você não está rompendo com os vínculos de afeto com o seu pai e com a sua mãe. Você está rompendo com os vínculos de dependência, e isso é bom. O filho mais afetivo é o filho que rompe esse vínculo de dependência com o pai e com a mãe. E aí ele vai voltar na direção do pai e da mãe com o afeto, não mais com a dependência, mas com o afeto, para dar o apoio, para dar o suporte, não carregar, não é carregar, mas é ajudar nas soluções. Você vai ajudar, você vai ter uma ação ali construtiva com seu pai e com a sua mãe, mas sem precisar carregá-los, né? Você vai lidar com eles. Então existe essa ideia, essa confusão de que para eu me voltar, né, para a minha família, eu tenho que romper com a minha vida, com os meus projetos e com os meus desejos. E os pais podem fazer manipulação para que os filhos se voltem para eles? Podem, né? Então você precisa ter consciência disso, para perceber dessas chantagens emocionais que os pais podem fazer, e você então vai aprender a se defender desses conflitos familiares. Então eu gosto da ideia dos poros, né? Nós temos os poros, né? Na relação com a família, muito alargados. Então, tudo que está de conflito na família entra e causa um impacto muito grande dentro de você. E tudo que está dentro de você, você também abre muito para a sua família. Você ventila demais a sua intimidade. Você faz uma ventilação demasiada da sua intimidade. Então, você não consegue ter um segredo. Tudo que você tem, que é seu, que diz respeito a você e a sua vida, você abre e ventila para sua família, causando ali tumultos. Você se coloca muito na mão da sua família, você se deixa invadir demais. Então o que nós temos que fazer com esses poros? Nós temos que estreitar esses poros para que esses poros, fechar os poros, lógico que não, mas é para que esses poros fiquem mais seletivos. Nem tudo que está fora vai entrar e impactar você, e nem tudo que está dentro vai sair e causar um tumulto lá fora. Então você vai estreitar esses poros para que esses poros fiquem mais seletivos e você aprenda a lidar com os conflitos familiares. Então não é porque é uma ação que vem do seu irmão, não é porque é uma ação que venha da sua irmã, que necessariamente é uma ação boa, né? E você também com os seus irmãos, não necessariamente você está agindo sempre numa ação construtiva, numa ação benéfica. Então nós temos sempre que buscar a consciência de que a família
tem conflitos, a família tem problemas e nós temos que aprender a lidar com esses conflitos, aprender a lidar com esses problemas familiares, que muitas vezes é o lugar de maior problema, né? Então esse movimento de dar muito espaço, então quando você está se queixando demais da família, porque a minha família ela invade muito a minha vida, ela me perturba, ela não me deixa em paz, então você precisa perceber que há também uma tendência em você que você não percebe, de dar muito espaço. Você dá muito espaço, você não protege a sua intimidade, a sua privacidade, você ventila demais a sua intimidade para a família e aí você se sente invadido e passa a se queixar da família. Então sempre é importante que a gente pense, que a reflexão mostre que a briga que você tem que ter não é lá fora com a família, a briga que você tem que ter é com você. Você precisa tratar essa família interna dentro de você e você mudar a sua atitude, você mudar o seu posicionamento. Então, se esses poros estão muito alargados, você tem que estreitar. Se você está se deixando invadir demais, você tem que construir essas defesas internas para aprender a lidar com a família. Você sabe que nessa questão familiar tem sempre um que carrega a cruz, né? Tem sempre um que fala, não, sou tudo eu. Então tem lá 6 irmãos, mas tem um irmão que é o que vai levar o pai no médico, é o que vai levar a mãe no médico, é o que abraça, fala, não, eu carrego a cruz. Então também essa atitude é interessante da gente pensar, né? Por que não dividir, né? Por que não pedir ajuda para os outros? Então essa tendência de sou só eu, sou tudo eu. Então você se coloca como um para-raio, né? Se cai um raio lá longe, você traz para sua cabeça aqui. E você vai usando a família para se afastar dos seus desejos, para se afastar dos seus projetos, para não se aprofundar em você mesmo. Como é que é o nome disso? Isso nós chamamos de autossabotagem. Então você faz um uso da sua família para não se aprofundar em você e fazer essa autossabotagem com a sua vida, né? Então nós temos que resolver essa confusão entre dependência e afeto. Nós confundimos dependência e afeto, e dependência não tem nada a ver com afeto. O afeto está na independência, o afeto está na liberdade, o afeto está na emancipação. Quem ama vai e volta, e porque volta? Volta porque ama. E ele vai porque ele tem autonomia, ele tem uma autossustentação, ele tem uma maturidade, ele se fortaleceu individualmente, ele se diferenciou da sua família, então ele vai viver a sua vida, mas ele volta. E por que que ele volta? Ele volta porque ele ama, ele volta porque ele tem um coração cheio de afeto. E aí então você não vai viver uma relação de codependência dentro da sua família, dentro do seu casamento. Você vai viver uma relação de troca, de parceria. Isso sim é importante, troca, parceria, dupla. Você vai fazer um pouco, o outro vai fazer um pouco e vocês juntos vão construir as coisas e não um se apoiando no outro, né, pegando as suas fraquezas e jogando para o outro, terceirizando a sua vida, as suas responsabilidades para o outro, para que o outro te carregue, né? Então isso, tanto você pode se colocar dependente na direção do outro, como também você pode abraçar a dependência dos outros, tanto num sentido como no outro. Isso é patológico, né? Isso é doentio e isso atrapalha os dois lados se prejudicam nisso. Se você der a sua dependência ao outro e se você também abraçar a dependência do outro, tanto de um lado quanto do outro, isso vai trazer
prejuízos a você, como também prejuízos ao outro. Por quê? Porque toda vez que você está num enlace de dependência, você fez uma renúncia da sua evolução, você fez uma renúncia dos seus projetos, né? Então, por exemplo, dentro do casamento, existe, por exemplo, o tipo de pacto, né? Que é controlador, pode ser o homem, pode ser a mulher, então um dos dois é controlador, e o outro vai dar o controle na mão do outro, né? Então esse que é controlador vai pedir o controle, e o outro vai dar o controle. Então você fez ali um enlace de codependência, né? Esse que é controlador pode usar, por exemplo, o dinheiro, né? Então, ou ali uma mulher que tem o dinheiro, ou um homem que tem o dinheiro, então ele pode fazer um uso do dinheiro. Então eu te dou o dinheiro, eu pago as suas contas, em troca de você fazer sacrifícios espirituais a mim, né? Então você dá a sua dependência a mim e eu pago as suas contas. Então está feito ali um enlace, um pacto de codependência. Quando você está enlaçado assim, nenhum dos dois cresce. Olha que interessante como é a vida, né? Nem esse que é o controlador cresce e nem esse que deu o controle cresce. Então nós temos que perceber que existe essa confusão. Então esse que é controlador e esse que também dá o controle na mão do outro, confundem isso com o afeto. Confundem com o afeto. Se eu ficar grudadinho, se eu não for fazer aquele curso lá em São Paulo, se eu não for viajar com aquela minha amiga, se eu renunciar à possibilidade de ganhar mais, se eu não abraçar os projetos que eu desejo, então eu vou ficar grudadinho a esse que é controlador, e isso é o amor. Isso não é o amor. Isso é dar ao outro a dependência. Isso é doença, isso é patologia. Você está fazendo um enlace para fugir de você mesmo, para fugir da sua evolução, né? Então, é muito interessante nos casais, quando um começa a crescer, quando um começa a deslanchar na sua evolução, nos seus projetos, o outro toma a evolução do seu parceiro como uma ameaça a ele. É muito interessante isso, né? Isso está diretamente ligado a essa confusão da dependência com o afeto. Então, quando um começa a crescer e a evoluir, o outro toma essa evolução do seu parceiro como uma ameaça a ele. Ele se sente ameaçado. Então, ele começa a fazer um boicote da evolução desse parceiro. Que se não tiver firme, se não tiver convicto, ele acaba cedendo a essa tentativa de boicote do outro. Então, quando esse um vai deslanchar, vai evoluir mais, ele precisa estar bem convicto de que o que ele está fazendo está certo. E aí é interessante que um cresça e evolua. Por quê? Porque daí força o outro a crescer e evoluir também, né? Isso que é interessante nos casais, né? Às vezes uma das causas da separação é que um cresce e evolui e o outro fica parado, né? Então é interessante que quando um deslancha, o outro vá também. Então isso vai ser bom para o relacionamento, isso vai ser bom para o casamento. Então a evolução é uma coisa boa, não tem como a evolução causar algum mal. Não tem como o bom gerar o mal. Do bom só vem coisa boa. Então a evolução, ela é um bem, ela é um valor. Ela é uma coisa boa. Então como é que a evolução, que é uma coisa boa, vai gerar algum mal no seu casamento? Não tem como. Como é que uma mãe que cresce, que evolua, isso vai gerar algum mal nos seus filhos? As mães fazem muito essa confusão também da dependência com o afeto. Se eu renunciar, a mãe pensa assim, se eu renunciar ao meu trabalho, se eu renunciar aos meus projetos, se eu renunciar aos meus desejos, eu vou poder viver mais o amor pelos meus filhos. Olha como a gente confunde isso o tempo inteiro. Nós confundimos muito isso. Então cabe tudo na vida, senhores, cabe tudo. É possível levar tudo. Você não é uma coisa... A mãe não é só mãe. A mãe, ela é mãe, mas ela é também mulher, mas ela é também profissional.
Então nós temos espaço na vida para desempenhar os diferentes papéis, as diferentes modalidades que nós temos dentro de nós. Nós não somos únicos, nós somos uma multiplicidade. Há uma multiplicidade dentro de nós, de papéis. Né? Eu estou aqui com vocês, mas tem momentos que eu sou o paciente, que eu estou deitado no divã. Né? Mas tem momentos que eu sou o pai, mas tem momentos que eu sou o marido. Mas tem momentos que eu sou o analista. Então, são inúmeros papéis que nós temos na vida. Então, é possível harmonizar esses diferentes papéis. Ah, não, eu tenho que ser a mãe que só cuida dos filhos. Então, essa ideia que se você der a dependência ao outro, você vai viver mais o amor e o afeto. Isso não é verdade. Se você dá a dependência ao outro, você vai começar a cobrar do outro que o outro te faça feliz. Então é aquela história da mãe e do pai que fala assim para os filhos, me façam felizes. Então o pai e a mãe, filho, me faça feliz. E o filho também voltar para o pai e para a mãe e falar, me faça feliz. Então isso não é nem responsabilidade do pai e da mãe fazer o filho feliz, e nem responsabilidade do filho fazer o pai e a mãe feliz. Então cada um tem que ir atrás da sua própria felicidade, tá? Cada um tem que ser responsável por você mesmo. Senão você passa a cobrar do outro que você deu a dependência, você passa a cobrar que ele te faça feliz. Você passa a cobrar que o outro realize os seus desejos. Isso não é responsabilidade do outro, isso é uma responsabilidade sua. Não é o outro que tem que realizar os seus desejos, é você mesmo. Então você tem que ir atrás da sua evolução. Só que nós, brasileiros, fazemos essa confusão, né? Nós confundimos dependência com afeto. Temos aqui uma pergunta. E no casamento tem gente que acha que tem que ser produtora do marido ou esposa. Escolhe roupas, ajuda na profissão. Então, essa ideia, né? O que é interessante no casamento? No casamento é interessante a parceria. Um faz 50% e o outro faz 50%. Não há nenhum mal do marido ajudar a esposa, da esposa ajudar o marido. Por exemplo, às vezes, financeiramente, um está melhor que o outro. Então não há nenhum mal desse que está melhor ajudar o que está com um pouco de dificuldade. Então ele vai dar um apoio ali, daí o outro vai crescer, daí o outro vai ajudar também aqui. Então você vai fazendo essa troca, você vai fazendo essa parceria. O problema é quando você dá ao outro a dependência. Aí é complicado, porque aí você está fazendo uma renúncia dos seus desejos, da sua evolução, da sua emancipação, dos seus projetos, para abraçar e carregar o outro. E você vê nessa atitude um afeto. Então é muito comum, assim, por exemplo, quem tem mãe doente, falar assim, eu estou preso. Né? Os pacientes falam isso. Eu estou preso. Mas por que você está preso? Não, eu estou preso porque minha mãe está doente. Não, peraí, são duas coisas diferentes. Você tem uma mãe doente, tá bem. Você tem que cuidar da sua mãe, é verdade. Não é fácil isso, né? Mas você não está preso a ela. Não, eu estou preso porque ela está doente. Eu não posso nada. Eu não posso nem namorar. Eu não posso namorar, eu não posso transar, eu não posso gozar, eu não posso nada. Por quê? Porque minha mãe está doente. Bom, então você está fazendo um uso da doença da sua mãe. Você está dando uma dependência a ela para você renunciar à sua vida. Para você renunciar às suas responsabilidades, para você abrir mão da sua evolução. Então essa é a confusão, esse que é o objetivo da live, por isso que eu falei, eu vou falar sobre esse assunto de novo, que a live passada a gente falou um pouco sobre isso, mas eu falei, eu vou falar sobre esse assunto porque é um assunto muito importante e que traz muita confusão. Né? Nós temos que... André, eu posso não evoluir? Você não pode não evoluir. Quer dizer, claro que você pode tomar essa decisão. Só que você tem que perceber que essa decisão de não evoluir vai trazer para você consequências. Que esse ninho da dependência, ele é um ninho de muita angústia. Ele não é um ninho quentinho e confortável, ele é um ninho de muita angústia.
Então você fala assim, ah, que legal, eu tenho um pai que tem um poder financeiro bom, e eu vou então me colocar na mão desse pai, só que ao fazer isso você renunciou à sua independência, você renunciou à sua liberdade. Não há liberdade sem responsabilidade. Isso é uma verdade na vida, né? Não há liberdade sem responsabilidade. É a hora que você paga a sua conta de água, é a hora que você paga a sua conta de luz. Gente, a chuva tá, espero que não esteja atrapalhando o áudio. A hora que você assume as suas responsabilidades, que você é livre. E isso não traz essa liberdade não é uma frieza. Então eu vou ser frio em relação ao meu pai, eu vou ser frio em relação à minha mãe. Claro que não. Aí sim, estando amadurecido, estando fortalecido, estando apoiado na sua independência, aí sim você vai se voltar para o seu pai e para a sua mãe. Mas por que eu vou me voltar para eles? Pelo amor e pelo afeto. Aí a relação fica leve, aí você consegue dar risada ao lado do seu pai e da sua mãe. Aí você consegue descontrair, aí você consegue contar uma anedota ali, você consegue, se alguém conta uma piada, você consegue dar risada. Agora, se você está num vínculo de dependência, isso vai ficando um peso, essa relação vai ficando saturada e ela vai perdendo a leveza do afeto. A relação afetiva é uma relação leve, ela é uma relação gostosa. A relação de dependência é uma relação pesada, é uma relação difícil. Por quê? Porque aquele que carrega o outro também, ele se incomoda. E não é só o outro ter uma condição financeira para dar, né? Não é, como eu tenho uma condição financeira boa, eu posso dar para o meu filho, eu posso dar para minha filha. Só que claro que financeiramente isso não vai pesar para você, porque você tem uma condição financeira boa. Mas emocionalmente isso pesa. Financeiramente você pode ajudar, mas emocionalmente é pesado. Por quê? Porque um pai e uma mãe tem que criar um filho para o crescimento, para a evolução. Isso é afetivo. A mãe mais afetiva é a mãe que quer que o seu filho cresça e evolua. Essa mãe que segura o filho é uma mãe patológica, é uma mãe doente, é uma mãe controladora. A gente fala até da mãe loba, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A mãe loba é a mãe que come os próprios filhotes, né? É a mãe que come todo o tecido emocional, todos os recursos da criança. Ela engole a criança, né? Para que a criança não tenha a sua emancipação, para que a criança não tenha a sua evolução, para que não cresça, não evolua, não se liberte dela própria. Então essa mãe muito egóica é uma mãe que vai puxar o filho para si. Então o filho precisa tomar consciência que a sua mãe é assim, para que ele desenvolva os seus recursos de liberdade e de emancipação. Temos pergunta aqui, senhores. Está chovendo, sem dúvida. É possível que haja uma situação equitativa para ambos? Bom, não sei se eu... Estão dizendo aqui que o áudio está bom, fico feliz. Então, o que é essa relação mais equilibrada, né? É a parceria. Não há nenhum problema dentro do casamento, por exemplo, ou na relação com os irmãos, né? Não há nenhum problema em você fazer para o outro, né? Mas o que não pode é você se colocar no outro, se apoiar no outro, ou o contrário, o outro, você deixar que o outro jogue toda a carga da sua vida em você. É isso que não pode. Não há nenhum problema em você ajudar o seu irmão, a sua irmã, né? Não há nenhum problema em você ajudar o seu pai e a sua mãe. Não há nenhum problema o seu pai e sua mãe dar uma mão para você, dar um apoio a você. Não há nenhum problema nisso. O problema está quando você quer se apoiar no outro ou você cede também para que o outro se apoie em você. É isso que é patológico. Quando você não faz a parceria. A parceria é uma coisa boa. A parceria é saudável. Um vai apoiar o outro, um vai ajudar o outro numa parceria, mas não num vínculo de dependência. Isso que atrapalha. Normalmente são mães que não têm vida própria. Exatamente, né? Isso é uma verdade.
o que é interessante quando a mãe tem uma vida própria? Então, se ela tem uma vida própria, ela tem uma sustentação própria. E daí ela vai na direção dos filhos com o afeto. Se essa mãe não tem uma vida própria, ela vai querer se realizar onde? Ela vai querer se realizar nos filhos. E ao querer se realizar nos filhos, ela vai invadir a vida dos filhos. Então a pior frase da mãe é assim: o projeto da minha vida são meus filhos. Essa é a pior frase, né? Por quê? Porque essa mãe tem que ter os próprios projetos. Uma mãe tem que ter os próprios desejos. Ela não é só mãe na vida. Se você ficar sendo só mãe na vida, então você renunciou aos seus desejos, você renunciou à sua vida, você renunciou à sua evolução. Essa relação que você está jogando tudo nos seus filhos, por exemplo, ou jogando tudo no seu casamento, por exemplo, essa relação satura. O outro não tem capacidade de te fazer feliz. É só você que pode fazer isso por você mesmo. É só você que pode ir atrás dos seus projetos, dos seus desejos e da sua realização. Quando você se coloca na mão dos outros e fica parado assim, me faça feliz, estou aqui, me faça feliz. Quando você se coloca nessa posição, você começa a sofrer, porque o outro não tem essa capacidade de te fazer feliz. O outro pode fazer com você uma parceria, isso é possível. Agora, essa capacidade de te fazer feliz, isso ele não tem, só você pode fazer isso por você. Não terceirize a sua vida, não coloque a sua vida na mão dos outros, ela pertence a você. Uma coisa que acontece também, vou falar rapidinho disso, é assim uma espécie de angústia, a gente chama isso de angústia antecipada, que é o quê? Se eu for viver a minha vida, alguma coisa pode acontecer com os meus filhos, alguma coisa pode acontecer com os meus pais, alguma coisa pode acontecer com o meu marido, com a minha esposa. Então eu não vou viver a minha vida por uma angústia antecipada. Algo de ruim pode acontecer no futuro. Mas algo de ruim pode acontecer, não pode acontecer a qualquer momento? Qualquer momento. Eu posso atravessar uma rua, um carro me pegar a qualquer momento. Eu posso ter um aneurisma na minha cabeça que eu não sei. Não é assim sempre? Não é assim sempre. Nós não podemos pegar o Covid aí a qualquer momento e ter uma complicação. É assim sempre a vida. Então, essa ideia, eu não vou para frente porque alguma coisa pode acontecer sempre. E aí, a hora que acontecer, você vai vir, você vai socorrer, você vai dar uma mão. Mas a hora que acontecer, se você ficar nessa angústia antecipada, você não desenrola a sua vida fica amarrada. Então, por uma angústia antecipada, você segura a sua evolução, você segura o seu desenvolvimento. Então, isso é muito importante, né? O que eu queria encerrar aqui com uma frase do Guimarães Rosa. Ontem eu vi a live da Betânia, a live da Betânia já foi, né? Mas ficou gravada lá no YouTube e ontem eu vi a live da Betânia, foi muito bonita. Eu ia ver só o comecinho, mas como está muito bonita a live, eu fiquei chapado, acabei vendo a live inteira. E tem um determinado momento que ela fala uma frase do Guimarães Rosa, eu achei muito bonita. Tinha me esquecido dessa frase, daí ela me fez lembrar. E eu vou falar essa frase para vocês aqui, do Guimarães Rosa, uma frase simples, sintética, mas que diz muito. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Senhores, muito obrigado pela atenção, senhores. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um bom domingo a todos. Até a próxima live, domingo às 10 horas. Foi um prazer estar aqui. Fiquem bem. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.